Olá pessoal, boa tarde, estamos de volta com você com o Dinheiro, seu programa sobre investimentos, fundos de investimento. Essencialmente é trazer aqui o almoço da Faria Lima para os estúdios da BMC e compartilhar esse bate-papo com vocês. Como é de costume aqui no nosso programa, nós buscamos grandes referências do mercado, pessoas que viveram e construíram o mercado financeiro brasileiro para compartilhar seu conhecimento e as suas histórias com você, telespectador da BMC News. E hoje nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Hudson Bessa, um passagem pela Ambima, professor universitário, a gente se encontra por aí nos encontros de professores. E a gente trouxe ele aqui para bater um papo sobre fundos de investimento. Obrigado, Felipe, muito obrigado com dinheiro, obrigado a você pelo convite, é um prazer estar aqui com você, gente. Conversa sempre muito boa, né? Sempre com uma pegada assim. Como eu falo, professor, né, gosta sempre de negócio mais acadêmico também e tal. Obrigadão pelo convite. E gosta muito de conversar também, né, professor? Lógico, opa, com certeza. É melhor que tem. O mundo precisa de conversa. Com certeza. Então, eu queria começar, eu sei que você teve uma passagem também pelo órgão autorregulador da Ambima, a gente tem o seu background acadêmico. Eu quero explorar aqui, vou tentar tirar o suco do Hudson aqui na conversa de hoje. Eu queria, a gente tem a tradição no programa de trazer perguntas difíceis. E aí você fique à vontade para não respondê-las, né? Mas a gente está aqui para fazer as piores perguntas. Não, como todo bom professor, a gente sabe enrolar, né? Que meus alunos não escutem esse momento. Mas eu queria começar com a seguinte pergunta, Hudson. Você viu bastante coisa, a gente tem visto bastante coisa de mudança no mercado de fundos nos últimos tempos. E mais recentemente a gente tem visto algumas mudanças de regulação. Eu lembro, teve um encontro na AGV da 555 para lançar a 555? Lembro. Parece que foi ontem, né? Agora já vai cair a 555, né? Você começa a ficar velho. Quando você vê alguém falando 409, né? Você já vê que... Na verdade vai ficando cada vez mais curto, né? Que a 409 ela é de 2004, né? A 555, se eu não me engano, 2015, né? Se eu não me engano, é 2015, se eu não me engano, e agora a gente já tem agora a resolução, né? 175, né? Ou seja, os espaços a cada uma década você está com um marco regulatório novo, né? Só que desta vez bem mais complicado, porque você teve a Lei de Liberdade Econômica antes, que já muda um pouco o enfoque, né? E aí, nesse ponto que eu queria chegar, investidor de varejo investindo em FDIC, o que você acha dessa inovação? Investidor de varejo investindo em FDIC. Particularmente eu acho boa, eu acho uma boa inovação, acho que o produto é muito bom. O produto ele permite que você tenha um conjunto de garantias que o torna bastante robusto. Algumas pessoas me perguntam, por exemplo, você acha melhor uma debênture de infraestrutura para o varejo ou um FDIC? Para mim é um FDIC. Porque imagina que se eu tenho 100 mil reais para investir, eu escolho uma debênture de infraestrutura, uma única. Analisar um risco de uma debênture de infraestrutura é uma coisa difícil. E você vai concentrar todo o seu risco em uma debênture que vai financiar um projeto de infraestrutura onde a verificação, a análise do risco é complexa e você vai concentrar provavelmente 100 mil reais lá, vamos supor, contra um FDIC, que tem um conjunto de emissores, uma diluição, uma diversificação de risco de emissores, tá? Aonde você tem um especialista fazendo análise e não necessariamente em coisas tão complexas quanto a debênture de escritura. Pode ser, por exemplo, um recebível de comércio. Aqui, obviamente, hoje em dia, com a Americana, fica tudo mais complicado, né? Mas vai lá, né? Ninguém, assim, até a semana passada, achava que um recebível de Americana, de CIA, de Renner e assim por diante, era nada muito complexo, né? Aliás, até especialistas estão espantados ainda, né? Sem dúvida, a gente vai falar disso também. Então, eu acho uma boa inovação, tá? O que eu acho, obviamente, é que você tem que ver o conjunto de garantias que o FDIC tem, né? O FDIC tem uma estrutura de garantia diferente, né? Você tem o próprio comprador das cotas mais júnior, né? As cotas subordinadas, como garantia da sênior também, né? Então, você tem, para começar, o cedente dos recebíveis, aquele que originalmente tem o direito de receber, ele compra parte dele, contribui
também para a formação do crédito, ou do FDIC, melhor dizendo, e como que ele contribuiu? Comprando as cotas subordinadas, ou as cotas júnior, como você falou. Nesse momento, já lá, 20% do fundo, mais ou menos, já é dele. E ele vai ser chamado a contribuir, ou seja, a abrir mão das suas cotas a favor das cotas sênior, que são as que vão para os investidores, para quê? Para poder suprir alguma necessidade de capital decorrente do quê? De algum default. Então, você já tem esse primeiro nível. Além disso, você poderia fazer seguros de crédito normalmente, mas você tem critério de elegibilidade, onde você dita lá o que você pode, o que você pode comprar, o que você não pode comprar, o quanto você pode concentrar, o quanto você não pode concentrar. Então, só aqui a gente já falou de, além do que está na legislação, o próprio regulamento pode ter regras mais estreitas para a diversificação de emissor, de tipo de crédito também. Nós temos a possibilidade de ter seguros e também nós temos a questão da subordinação, que, como eu falei, é um aporte que o cedente, aquele que originalmente tem o direito de receber aqueles recursos, né, por causa dos boletins, vamos supor, ele contribui, vamos supor, com 20% do fundo. Tem qualquer situação do default, da inadimplência aumentar, ele vai contribuir para evitar o quê? Que as cotas sênior que vão para os investidores paguem. Então, assim, quando você compara hoje o arcabouço regulatório que a gente tem, que permite, por exemplo, que um investidor compre uma debênture de infraestrutura, eu acho que, sinceramente, na minha cabeça, já é muito atrasado, o investidor já deveria entrar em FDICs, por exemplo, e talvez não em debênture de infraestrutura, que pode até fazer, mas comparando o risco dos dois, potencialmente, o do FDIC é bem menor. Eventualmente, até dentro de debêntures de infraestrutura, ter um mínimo de diversificação, né, para que ele seja aberto ao público em geral, garantir que você tenha um número mínimo de emissores, não uma concentração. E aí entra um ponto, né? A gente vê o pessoal batendo bastante que as regras são muito complexas. E tem muitas regras. Não, continua a sua argumentação. O que eu ia falar é o seguinte, mas agora quando estourou Americanas, todo mundo está falando que o órgão regulador se absteve demais. Era função... Tinha como o órgão regulador prever uma situação como essa de Americanas? Bem, vamos lá, vamos por parte, né? Vamos lá. Primeira coisa, nós usamos um padrão contábil internacional. Então, a gente está alinhado aos melhores padrões contábeis internacionais, que é o IFRS. Ponto. Então, primeira coisa, o arcabouço contábil brasileiro é um arcabouço moderno e alinhado ao mundo. Então, não é por aí o problema. Depois, nós temos empresas de auditoria, nós temos 4 grandes empresas de auditoria no mundo e 2 delas, que eu prefiro não falar os nomes aqui, auditaram recentemente, nos últimos anos, o balanço. Então, 2 Big Four auditaram. Então, também questão de auditoria, também não estamos falando de nenhum tupiniquim aqui, né? Tem um arcabouço regulatório, você pode dizer, faltou fiscalização. Aí eu lhe faço a seguinte pergunta. A Americana é uma empresa aberta, ações estão negociadas, tem lá relatório de sustentabilidade, publica balanço. Você já viu algum analista nos últimos anos fazer um relatório indicando possíveis problemas em Americanas? Não. Não. Então, fácil não era de pegar. Então, assim, não me parece que o regulador tenha dormido no ponto. Não me parece. Porque, assim, todas as informações estavam por aí. Todas elas estavam transparentes. O regulador não pegou porque provavelmente estava bem feito. O que foi feito estava muito bem feito. Aliás, passadas uma semana, eu particularmente ainda não vi uma explicação muito completa. Cada hora aparece alguma coisa nova e tal. Bem, e por fim eu faço um comentário. A regulação, ela tenta se antecipar, mas na verdade a regulação reage à realidade. Essa é a verdade. O regulador, ele aprende com os erros que acontecem no mercado. E cada vez que há um erro, há uma ação, que é o erro, e a reação vem o quê? Em forma de uma regulação melhor, né? A questão de... o arcabouço é complexo? O arcabouço ele é tão complexo quanto a complexidade da realidade que tem que enfrentar. O mercado brasileiro, mercado de capitais brasileiro, está longe de ser um mercado americano, mas não é um mercado simples também. Então, nós temos um nível de complexidade justamente para proteger os investidores de questões várias, inclusive como estas da Americana. Mas parece que o que a gente está vendo agora em Americanas é algo que não é trivial, né?
ao que me parece. Agora, engenheiro de obra pronta, agora é fácil, né? Fala, olha, como era óbvio que tinha esse problema. Provavelmente, Felipe, eu não sei, mas provavelmente, eu vou te dizer aqui com muita chance de estar certo, que devemos ter tido alguns analistas agora no final de dezembro indicando Americanas como um bom investimento, provavelmente. Pô, mas não fizeram análise, não olharam balanço, não fizeram... Então, assim, o que é? Não é fácil, porque obviamente que ninguém indica alguma coisa sabendo que é ruim, pelo menos de boa fé ninguém vai indicar. E os analistas são independentes, é porque realmente é alguma coisa mais sofisticada, provavelmente. E, eventualmente, a gente, como você bem colocou, a gente não tem todas as informações ainda, né? Então, até especular, falar, olha, não, mas a auditoria estava... Não dá para fazer esse tipo de especulação. Né? Não dá. O que eu vou fazer um comentário, não sei se são as suas perguntas, mas vou fazer um comentário, me chama a atenção, por exemplo, eu vi uma notícia, por exemplo, de uma instituição que vendia um fundo de altíssima liquidez, D0, tá? Com nome que inclusive era um apelo, reserva imediata, um negócio assim e tal, um apelo de coisa imediata, e tem uma compra de uma debênture privada. Ah, mas pode, regulação pode, mas é de bom senso fazer isso? É um fundo para varejo que você diz para a pessoa, coloque o seu dinheiro aqui, que é um dinheiro que você pode sacar imediatamente, está protegido. Então, por mais que a legislação permita e ela tinha um bom risco de crédito, não seria mais natural você comprar título público nesse papel? Além do que, o marketing era alguma coisa que pagava alguma coisa superior ao CDI. Investimento de liquidez não é para pagar, se pagar é beleza, mas não é para pagar acima de CDI. Investimento de liquidez é para proteção de capital. Você quer investimento de liquidez que eu quero dinheiro amanhã, não sei se eu vou precisar, amanhã eu preciso. Não é para ficar, ele rende cento e tanto do CDI, não é para isso. Aí você compra, como é que você consegue fazer render acima do CDI? Bota um risco de crédito ali dentro. Por melhor que seja o risco de crédito ali americana, ela tinha algum risco de crédito. Não deveria estar ali. Mas era ilegal? Não. A regulação permite que aquele tipo de fundo tenha um determinado percentual e perde bom risco de crédito. A gente fez um cruzamento com o dinheiro. Imagina o seguinte, que eu pegasse cada debênture encarteirada pelo fundo e fosse explodindo até o número de cotistas total. Então, naturalmente, você tem a dupla contagem de cotistas, né? Dupla, tripla contagem, a mesma debênture pode estar em vários fundos e assim por diante, mas a soma desse número de cotistas dá mais de 30 milhões de cotistas. De pessoas, de alguma forma, ligadas a esses papéis que muitas vezes não esperavam, né? Nem Sim, não, tem, por exemplo, um fundo de ação que tenha sofrido agora com Americanas. Tem algumas pessoas podem dizer, puxa, o gestor não foi diligente. Provavelmente ele foi, mas cometeu um erro também. Gestor de ações, estou falando, tá? Um gestor de ações que tinha Americana. Alguém acha que há 2 semanas atrás alguém ia jogar pedra nesse cara? Ele fez uma análise, a análise dele julgava que a Americana tinha ali um upside, tinha uma boa perspectiva de crescimento. O cara não trabalha achando que vai ter fraude também, né? Porque o pressuposto é um pressuposto de boa-fé, né? Pressuposto de boa-fé. Ele pega o balanço, analisa, daquele balanço ele analisou e diz, não, a Americana tem aqui um upside, vou comprar um pouco de Americana. Então isso também é importante as pessoas entenderem, que é o seguinte, o fato, às vezes, você está levando um prejuízo hoje num fundo de ações por conta de Americana, não quer dizer que é má fé e nem quer dizer que ele não foi diligente. Ele simplesmente foi tão enganado quanto. E volto a falar, nenhum analista que eu me lembre de mercado, em nenhum momento nos últimos 6 meses, levantou uma lebre de que a Americana tem alguma coisa esquisita. O que aconteceu com a IRB lá atrás, né? Isso. Alguém levantou? O caso da IRB levantaram. Aqui ninguém levantou. Então, realmente, era alguma coisa mais sofisticada. Complicada de levar, né? O pessoal falou, né? Olha... Mas a empresa auditoria ganha uma fortuna para não fazer nada? Não necessariamente, né? Você tem um modelo, o modelo tem limitações, você fica correndo atrás das limitações também, né? Esse ponto da empresa de auditoria, primeiro assim, tem muita coisa que você faz por amostragem, essa é a verdade, né? Então, na amostragem você não pega tudo. Depois, você depende das informações que o cliente passa, né? E aí, mais uma vez, como você já falou, a gente não tem todas as informações, também não sabe até que nível de informações, né? Ele passa o quê?
o que a legislação manda. O legislador também não vai ficar pedindo coisas a mais, né, para fazer um trabalho. Porque eu acho que... Pensemos assim, se todo mundo atuasse no mercado num pressuposto de má fé, os preços de tudo que a gente tem no mundo seriam muito mais caros. Porque a gente teria de fazer verificações das verificações das verificações das verificações para conseguir pegar a má fé. A questão é quem pagaria esse preço todo? Quanto de mercado não teria crescido? Uma coisa que a gente sempre fala muito é a crise de 2008. Que 2008, crise financeira. 2008, para quem não sabe, né, tem muita gente jovem, né? A gente vai dar aula e descobre que tem gente que hoje em dia, mas 2008 teve uma crise, mas o cara tinha 18 anos, tinha 15, né? Já passou muito tempo. A crise de 2008 foi uma crise financeira, gestada lá nos Estados Unidos, que quase quebrou o mundo e gerou aqueles grandes pacotes de recuperação do sistema financeiro internacional, né? Muita gente fala ali que, poxa, no Brasil não teve nada, tá vendo? Só que você tem um trade-off. Uma regulação como a americana, que é mais permissiva, digamos assim, que tudo pode, faz o mercado crescer mais rápido. Uma regulação como a brasileira, ela restringe mais ou menos o recado, porque você não deixa de fazer muita coisa. Um é mais paternalista, outro é menos paternalista. Qual é melhor? Eu não vou tentar dizer qual que é melhor, mas eu consigo dizer uma coisa. Lá não teve problema nenhum, mas o fato de você deixar mais coisa andar faz com que cresça mais. Se você trouxer valor presente, o que é melhor? Cara, talvez seja melhor deixar as pessoas mais livres e aprender com os erros e depois ir coibindo os erros do que segurar. Porque quando você segura, também você não cresce tanto, gera menos riqueza para todo mundo, para investidor, para os intermediários, para todo mundo. Então é uma discussão que não é fácil. Eu coloco esse ponto e falo mais uma vez, não vou tentar dizer qual é o melhor modelo, porque se fosse fácil, alguém já teria respondido essa questão. Agora, não dá nunca para se dizer, tipo assim, o cara não foi diligente. Ele trabalhou com todas as informações que ele... O auditor, né? Com todas as informações que ele tinha, fez o melhor, que pode, pelo jeito, ficar enganado também. Podemos descobrir diferente depois? Podemos, mas hoje... Eu vi alguns comentários nas redes sociais que eram assim, não, mas isso aqui, o Brasil é isso e aquilo, que se fosse nos Estados Unidos a SEC... O Helder comentou aqui de um filme, que é o Lobo de Wall Street, né? Que eu não sei quem assistiu esse filme, se você não assistiu, acho que vale a pena, é divertido assistir. Vale muito a pena. Para quem gosta de mercado de capitais, né? É um filmaço. Assistir com uma pipoca, filmaço. Leonardo DiCaprio, né? Leonardo DiCaprio, inclusive, como ator principal. E aí você assiste aquele filme, você vê que ele tem a oportunidade de pagar uma multa ali bem meia boca para se livrar das acusações. Sim. Então, não é verdade que isso é uma coisa só local, é uma coisa que a gente tem que investigar, tem que entender de fato o que aconteceu. Não vai ser fácil. O pessoal até comentou aqui no chat, mas o Real descobriu em uma semana. Mais ou menos, ele sentiu ali, percebeu que tinha algo de errado, mas ele mesmo falou que não sabia ainda os alcances do que ele estava vendo ali. Ele só não... Essa história, vamos lá, ninguém sabe nada, né? Exato, mas esse é o ponto. O ponto ele já estava desde outubro, na verdade, para sentar na cadeira. Então não foi uma semana. Então não sei se nesses 2 meses o que ele já não olhou, entendeu? E que informações a mais ele obteve pela posição dele. Ele era presidente da empresa, não era nem auditor, não era um terceiro, era um presidente. E antes disso ele tinha sido CEO de banco. Se tem alguém que tem olho ali para isso. Consegue avaliar risco de crédito de banco, é ele, né? Então eu concordo, acho que é o que você falou, engenheiro de obra pronta é sempre mais fácil, né? E esse ponto, Felipe, eu acho o seguinte, acho que talvez a grande diferença no Brasil e para os Estados Unidos é que o nosso sistema jurídico, para você conseguir, no fim das contas, punir alguém, é muito lento e muitas vezes você se safa. Ou seja, tem maracutaias, armações, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. O que tem lá é que a punição costuma ser mais célere e ser mais efetiva. No Brasil, por conta das várias instâncias que a gente tem, você acaba muitas vezes custando a penalizar alguém e às vezes não penaliza. Eu acho que isso é uma outra coisa e aí tem menos a ver com o mercado de capitais e mais a ver com o sistema judiciário brasileiro, tá? A questão de aperfeiçoamento, lembrando, por exemplo, a questão de Petro, por exemplo, no caso lá da Dilma, no represamento de preço, na compra da Passadina, não sei o quê, interferência no Conselho, assim como agora também com Bolsonaro, interferência no Conselho, que eu acho que de repente seriam também maior penalidade. Mas, infelizmente, a gente sabe também, nós somos também um país
além de um sistema jurídico mais, digamos, enrolado, digamos assim, também a gente sabe que ainda é um país com instituições que não são tão robustas ainda quanto as instituições americanas. O que, obviamente, faz com que as questões políticas, às vezes, permeiem algumas decisões de mercado de capitais. Nessa linha, a gente tem visto nos últimos anos uma acessibilidade maior do mercado de investimentos. Então, com plataforma digital, você consegue comprar fundo de uma gestora nova. As gestoras, antigamente, começava uma gestora batendo na porta do banco, né? Você ia lá e falava, não, compra meu fundo aqui e tal, eu sou legal. De uns tempos para cá, a gente consegue ver um gestor novo indo ao mercado via plataformas digitais captando. O que você viu de mudança no perfil do gestor e o que precisa para esse mercado parar em pé? E uma coisa que era para ser boa, que é dar acesso ao investidor a produtos mais sofisticados, não virar uma pedra no sapato. Vamos lá. Primeiro, a plataforma ela é uma realidade hoje no Brasil, né? Todo mundo hoje tem conta em alguma plataforma e tem algum produtinho de investimento. É impressionante, né? Principalmente as pessoas mais jovens, todo mundo, né? Tive os dados da Bovespa, como é que CPFs na Bolsa batendo 5,5 milhões, um crescimento enorme nos últimos, desde 2018 para cá e tal, estancado agora nos últimos anos e tal. Então a plataforma ela se tornou uma realidade. Acho que a plataforma ela tem um momento, tá? Acho que momento é esse? O momento primeiro, tecnologia que permite que você consiga hoje abrir uma conta muito mais rápida. Depois, alguns incrementos regulatórios, Banco Central permitindo, liberalizando você para fintechs, abrir conta mais rápido, coisa do tipo também e tal. Algumas questões também regulatórias no âmbito de corretoras e distribuidoras que tornaram. Então, avanços regulatórios e tecnologia permitiram que você tivesse ali um momento de plataformas. Uma coisa que eu acho que é importante para a plataforma também, Felipe, é a questão de mercado. O que eu quero dizer com isso? A gente pegou de 2017 para cá um vento muito positivo. A verdade é que para você comprar renda fixa, pensa no mundo antes, né? Você tinha os bancos com os seus fundos, basicamente para varejo eram fundos de renda fixa, IDI, uma coisinha ou outra de multimercado, sem muito apelo, e algum fundo de ação que geralmente cobrava uma taxa de administração enorme. Todos até cobravam taxa de administração mais alta, mas as ações era um negócio que espantava. Chega um sujeito, numa determinada época, e percebe o seguinte, bem, eu consigo acessar o varejo, tem um mercado voando aí, tem um mercado de risco que está crescendo. O bancão não tem produto de risco para varejo, o que você faz? As gestoras estão por aqui, com seus produtos, começa a botar produto de gestão independente para vender, né? Começa a botar gestor... Tá. Temos os agentes autônomos. Estavam por aí, uma regulação da década de 60, ninguém estava olhando muito para agente autônomo. A primeira plataforma, eu acho que todo mundo sabe, a XP, vislumbrou uma oportunidade de, poxa, cara, esses caras estão aí, vamos botar esses caras para vender. Começaram a botar verdadeiras esteiras de produção para captar recurso. Todo mundo deve ter recebido ligação nos últimos anos de alguém, você tem aí, eu estou vendo aqui, não sei o que, você não quer e tal. Aí você pega um cliente que estava num bancão, que chega ali, tinha um CDB que rendia 80% do CDI, 70% do CDI, um fundo de renda fixa com a taxa alta, um fundo sem nenhum apelo e nenhum multimercado. De repente tem um cara que oferece para você um CDB com 130% do CDI, com o FGC, porque ninguém no bancão te falava que existia FGC, porque para que falar o meu banco não vai quebrar mesmo? Agora eu quero, não, mas você pode botar aqui que tem FGC. Aí você começa a ter acesso a um CDB pagando 130%, 140% do CDI, a um fundo multimercado muito melhor do que aquele que o cara tinha, porque ele não queria vender risco para clientes de varejo, um fundo de ação muito melhor e cobrando taxa de administração menor, aliás, todos esses produtos cobrando taxa de administração menor. Qual é a postura do cliente numa hora dessa? Espera aí. Alguma coisa errada. Esse monte de produto aqui que eu estou vendo lá de cá, você nunca me ofereceu, por quê? Aí vem o natural. Desliga daqui, pluga aqui e começa a fazer seus investimentos. Então, as plataformas, elas realmente vieram em um momento um vento favorável. Porque se fosse tudo muito parecido, mercado de risco muito em baixa, com taxa de juros muito alta, como a gente está hoje, concorda que a motivação, o apelo para você migrar ia ser muito menor?
Sem dúvida. Só que aqui o apelo era grande. O apelo é grande e mais com produtos melhores. Então as plataformas tiveram uma importância muito grande para democratizar e criar um negócio que a gente vê hoje, que é o influencer. Goste ou não goste do influencer, ele seja bom, ele seja ruim, ele hoje é uma realidade no mercado brasileiro. Tanto é que você pode ver que agora também, quando a taxa de juros subiu, a bolsa caiu, eles deram uma sumidinha também, né? Porque não tem muito mais o que falar. Compra o quê, meu amigo? 13,75 não tem o que você falar, né? Então, criou-se todo um mercado, né? É quase um ecossistema. É um ecossistema, se você for olhar. Tem uma plataforma, tem uma corretora e tem um influencer falando. Tem um monte. E começa a curso de finança pessoal, tal. É todo um ecossistema que foi criado, né? Então, essa é a parte boa, porque começou-se a falar e começou-se a trazer uma preocupação. A parte, obviamente, que complica, como sempre, é quando você faz uma venda para varejo, transparência é fundamental, né? É importante dar transparências para os conflitos de interesse. Conflito de interesse tem em qualquer processo de venda. Se você for num bancão, o cara vai tentar te oferecer também um produto da casa, o produto que deixa a melhor margem para o banco. Não, isso aí vai acontecer. Assim como um agente autônomo que trabalha pela plataforma também tem este incentivo. Os incentivos para que quem está vendendo tenha a maior comissão acontece na venda de um automóvel. A venda de um automóvel tem. Então, qualquer venda de cosmético, qualquer processo de venda, há ali embutido um conflito de interesses. Aonde eu vendo para o cliente o que ele quer, ou vendo o que me paga a maior comissão. O que a gente tem que fazer? Que a regulação, a Anbima já veio andando com algumas mudanças regulatórias, a CVM já anunciou que está preocupada, que vai caminhar nessa direção também, que é o quê? Dar transparência para os conflitos de interesse. Tá? Mas assim, a mudança é muito positiva, não tem a menor dúvida. Só você, para nós que estudamos isso, só a gente ter a opção de, já torna o negócio mais valioso. Eu lembro de ter ido num bancão que eu tinha conta, não vou falar qual é, mas o logo amarelo. Pô, me ofereceram um CDB, eu lembro como se fosse hoje, 81% do DI. Eu fiz a conta, ia render menos que a poupança. Nossa, aí realmente, hein? Eu saí do caixa eletrônico e transferi o dinheiro para a poupança mesmo, que pela madrugada. Agora, vamos lá. Isso você entende. Agora, imagine se você não entendesse e não tivesse uma oferta diferente para você, ou não fosse fácil comparar com uma oferta diferente. Qual seria a opção? Exatamente. A opção era ficar ali, porque é o que está sendo oferecido. E pior, nesta época, Felipe, provavelmente se você saísse do banco amarelo, fosse para o vermelho, para o laranja ou qualquer outro, ia ser tudo igual. Você pode ver que antes das plataformas abrirem, o banco não fazia propaganda de investimento. Era propaganda de placa. O que importa é você confiar nessa minha placa. Eu sou sólido, eu não quebro. Tanto é que quando começou a ter migração de cliente de investimento de bancão para a plataforma, os bancos custaram a entender. Ficaram muito tempo ainda com o discurso de, não, veja bem, eu sou muito sólido, eu tenho não sei quantas agências, o meu capital é desse tamanho, o meu patrimônio líquido é esse, não sei o quê. Depois é que eles foram entender que, cara, as pessoas querem obviamente segurança, mas querem qualidade de produto. Claro, não adianta você ter certeza que vai perder dinheiro, né? E com isso, a gente vai chamar o primeiro intervalo aqui do Você com Dinheiro de hoje com a participação muito especial do nosso querido Hudson Bessa. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro. PMC News, informação que gera valor.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado. Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas, aprenda comigo, Ale Delara, e com o Vicente Zotti, como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, com a participação do nosso querido Hudson Bessa, falando aqui de fundos de investimento, sobre o mercado, a evolução do mercado nos últimos anos. Mas tem uma coisa que eu tenho que fazer aqui, um pedido para a câmera. Pessoal, coloque aqui a câmera que eu quero fazer um pedido especial para a audiência. Pessoal, nós estamos vendo aqui a audiência de vocês, nós agradecemos muito essa audiência. Mas falta aquele like, né, pessoal? Cadê aquele like? Você que está chegando agora, ainda não conhecia o programa Você com Dinheiro, deixe sua inscrição no canal da BMC News, não perca mais nenhum programa. Aqui nós trazemos os principais nomes do mercado, gestores, economistas, administradores e executivos das grandes empresas para debater com vocês sobre o mercado financeiro, né? Como a gente costuma brincar, a gente traz aqui o almoço da Faria Lima para transmitir na BMC. Então, deixe o seu like, deixe o seu recado, seu comentário, sua dúvida, faça a sua inscrição no canal da BMC News, ela é muito importante para nós. Hudson, ontem eu estive aqui com o Rodrigo Campos, lá da Armor, ex-Constellation, e a gente conversou também sobre algumas visões da expansão do mercado de fundos. E eu fiz uma pergunta para ele que eu queria deixar também para você. Dá para ter hedge fund puro sangue no Brasil? Hedge fund puro sangue no Brasil? Hoje com o arcabouço regulatório que a gente tem, não dá, né? Hoje com o arcabouço regulatório que a gente tem, não dá para fazer, não. O hedge fund é uma indústria bastante desregulamentada, né? Ela é muito desregulamentada. E voltando ao que a gente falou aqui de mercado de capitais americano e brasileiro, nós temos uma cultura, e não é do mercado de capitais, cultura brasileira. A cultura brasileira que nós temos reguladores mais paternalistas do que... E paternalistas sem sentido de esse pejorativo não, tá, Felipe? Um regulador mais paternalista e menos paternalista. Nós, no Brasil, temos um jeito de regular, um jeito de pensar na lei, onde o Estado mais ou menos nos protege, diferente dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, onde a gente fica muito exposto, no jeito que a gente tem um arcabouço regulatório, hoje não. Tá? Então, a gente tem uma indústria de hedge fund, uma indústria de multimercado, onde alguns são mais arriscados, alguns são mais agressivos, tá? Mas no modelo americano a gente não tem. Tá? E dentro do que a gente está vendo de cenário hoje, a gente voltou para Selic 2 dígitos, você estava comentando justamente que o que favoreceu as plataformas e naturalmente a expansão das gestoras, nós tivemos muitas gestoras sendo criadas nos últimos anos, foi um cenário um pouco diferente, né? Que tem expectativa para crescimento da indústria de fundos? Nesse mercado de hoje, a gente vai voltar a viver só de referenciado DI? A gente vai ter que recriar essa classe? É complicado, né? O Brasil hoje, né, que já na verdade, desde que o Banco Central voltou a subir os juros, né, quando é patamar de 2%, e veio subindo até os 13,75, numa escalada, um alpinismo de taxa, né, e tal, a gente chegou num cenário que meio que juntou o pior dos dois mundos, né? Por que eu digo pior dos dois mundos? Primeiro que o mundo em si está complicado. Inflação no mundo em si está alta,
os bancos centrais europeu e americano estão tendo que subir juros. A gente, tudo indica, tem aí uma crise de crédito de países emergentes também próxima, também tem saído artigos com certa regularidade sobre o assunto. A China, que é vinha sendo o motor do mundo, também está cambaleante, a gente vê lá, principalmente a questão de créditos também na China, mal explicado, questão do setor imobiliário e tal. Ou seja, um mundo que anda de lado para começar a ir subindo os juros. O Brasil, por seu lado, começou a subir juros antes, mas a gente entrou num processo inflacionário também, de um lado, e por outro lado, com tensões fiscais muito fortes, que deram uma deteriorada no cenário econômico. Sem contar as questões institucionais, né? Foi uma campanha eleitoral onde assim, não se falou de proposta, né? A gente estava votando aqui, um era feio, o outro era ladrão, o outro era isso, o outro era aquilo. Não era uma discussão, parecia mais, na verdade, uma briga de botequim do que uma campanha eleitoral, né? Então, assim, juntando tudo isso, a Bolsa vai caminhando de lado ou para baixo e, obviamente, com 13,75 é um custo de oportunidade muito alto, ou seja, você pode ganhar 13,75 sem fazer nada, sem se preocupar com nada, ou você vai correr algum risco. Olhando para uma inflação projetada aí de 6%, vamos botar assim, a gente está falando aqui de 7 a 8% de juro real. É um juro real, assim, para qualquer um ficar rindo de comer as orelhas. Numa situação dessa, a pergunta que qualquer investidor vai se fazer é: faz sentido eu correr risco? Quanto eu preciso ter num investimento de risco para compensar 7 a 8% de juro real? Então, assim, respondendo a sua pergunta agora, o Brasil parece estar voltando a ser o que era. Mas a economia anda em ciclos. E o Brasil é um país que, secularmente, vamos chamar assim, tem taxa de juros alta. Outro dia eu fiz um artigo falando sobre isso. O risco não compensa. Se você olhar em janelas longas, a Bolsa contra o CDI não compensa em janelas longas. Ah, mas tem um fundo ou outro que vai bem. Tá bom, vamos pensar um investidor que compra um fundo passivo de Bovespa, vai? Não compensa. Então tem alguma coisa no Brasil que infelizmente, nós temos realmente, de maneira estrutural, uma taxa de juros alta. Né? Em uma taxa de juros alta, em um país que, vez por outra, é sacudido por algum evento, ou por alguns eventos políticos, jurídicos, né, tal. Então, assim, agora a gente está num momento onde a economia mundial está com um vento soprando contra, a economia local não encontra muito o seu prumo, porque saiu de um processo eleitoral muito ruidoso, e a questão fiscal, a gente viu aí a PEC da gastança, né, quase 200 milhões, complica o cenário fiscal. Os primeiros sinais emitidos pelo governo Lula são sinais preocupantes. Existiam duas grandes apostas no mercado, uma aposta que ia ser o Lula 3 ia ser meio Lula 1, e o outro Lula 3 seria um Dilma 1. Né? Complicado. O que acontece é que estava sinalizando ali que estava menos Lula 1 e mais Dilma 1 ou Lula 2, vai que seja assim, vai. Tivemos aí os atos aí de Brasília do dia 8 de janeiro, o governo tem uma chance de se reposicionar agora, né? Aproveitar esse arco de alianças que já está se consolidando a favor da democracia e tentar, não, galera, vamos combinar, vou conversar com todo mundo e vamos tentar fazer alguma coisa que de maneira represente a média dessas opiniões e não apenas a minha visão de mundo. Vamos ver para que lado que vai, que outra opção é você achar que está muito forte e pisar no acelerador, porque hoje eu estou dono da situação, vou pisar no acelerador. É essa que a gente vai ter que ver. Nessa, eu tinha perguntado, né, sobre a elaboração de hedge funds, uma outra frase que, coincidentemente, o próprio Rodrigo trouxe foi que juros reais são para economistas, né? Que quem está lá vivendo da renda, né, acaba olhando o quanto gerou de juros para manter o capital e vivendo em torno desses juros nominais, E você comentou agora que, poxa, justamente, a gente tem uma Selic a 13,75 que gera juros reais a 7. Só que quando a gente, digamos que tem um cenário inflacionário e aperte esses juros reais em cima dos 13. Também tem quando aumenta, você quer dizer?
e aumenta a inflação, Aí comprime encolhe. juros reais. Tá bom. Mas aí você tem o incentivo para controlar a inflação, aumentar juros reais, aumentar o DI de novo, né? Você aumenta a Selic meta cai na Selic, Selic cai no DI. Então você expande o DI de novo para segurar a inflação e essa corrida sempre acontece. Sim, mas esse é o grande risco. Toda essa introdução para fazer uma pergunta, dá para vencer DI no Brasil? Para vencer o CDI? Exato. Difícil, hein? Vencer o CDI. Eu falei, eu fiz um artigo outro dia em janelas de 10 anos, o CDI não bate o Bovespa. Eu não me lembro agora se bate uma ou duas janelas, mas não bate o Bovespa. Porque é isso, é uma taxa muito alta. É assim, é uma taxa de juros muito alta, porque o Brasil ele vive numa situação fiscal sempre meio débil. Um momento está um pouco melhor, um momento está um pouco melhor, mas é uma situação fiscal meio débil. Se a gente for parar, é que todo mundo, a gente tem que hoje ter muita gente jovem. Então, ó, aonde o Brasil deu uma virada de chave, na verdade, em 94. Foi a virada de chave. Se a gente for ver, até ali a gente vivia com inflação crônica. Era um país que, se a gente fosse pegar os manuais de economia, era um país que não existia. Quem estudou economia como eu na década de 80, estudou em um manual de um país que não era o país que existia. Porque tudo tinha uma inflação enorme e tudo era indexado. A gente, até hoje, tem uma cultura de indexação muito grande. Ninguém no Brasil pensa em preço sem olhar a inflação passada. Ninguém pensa em fazer nenhum contrato sem pensar numa cláusula de correção monetária. Ninguém pensa. Então, o Brasil inverteu essa pegada aqui em 94. A gente falou que é um Brasil que tem uma economia, que você diria que é uma economia, vou usar uma palavra aqui um pouco forte, uma economia civilizada, não tem 30 anos. Nesses 30 anos, muita gente aqui não deve lembrar que já tivemos períodos pós o real com taxa de juros de 26% ao ano. Com juros reais de 14% ao ano. Porque a nossa situação fiscal era débil. A nossa situação fiscal, ela foi melhorando, passando o real, entrando para o ano 2000, quando nós conseguimos até um investment grade. Tivemos um selo de bom pagador mundial, que conseguimos perder, se eu não me engano, em menos de 2 anos, que também é uma façanha, né? É uma façanha. Em menos de 2 anos a gente conseguiu perder o investment grade. Ou seja, e voltamos a ter uma situação fiscal débil. Situação fiscal débil não quer dizer que a gente está em colapso. Quer dizer que é uma situação que é aquele negócio. A gente está sempre ali meio parecendo que vai estar com febre. O termômetro está sempre ali perto do 37,5. E aí qualquer coisa vira para cá ou vira para cá. Então, quem vira um pouco, se cai para 37, 36,5, você vai bem. Se vai um pouquinho para 38, você começa a ter de novo alguma febre. A gente vive meio assim. Agora, a gente está passando de 37,5. Estamos lá com 38, já está. Aí as pessoas já vão ficando mais preocupadas. Ninguém vai dizer que vão morrer amanhã, estamos com 40, 41. Não é isso. Mas a verdade é como, se não me engano, é o Delfim Neto, que se atribuiu a frase, né? O bolso é a parte mais sensível do corpo humano. Se você vê que a inflação vai sair de controle, não sei o quê, faz isso, compra juro. Eu, por exemplo, faz o quê? Compra IPCA+, compra juro pós. Ah, mas o pré está pagando mais. Você não quer se preocupar? Compra então IPCA+. Pronto, com uma taxa de juros aí de 6% ao ano. Entendeu? E aí cadê o incentivo para comprar risco? E cadê o incentivo para empreender? Não, empreender no Brasil, né? O empreendedor, o Kahneman diz que quem sabe o que é empreender não empreende, né? Mas Mas no Brasil... No Brasil o cara é louco, né? Isso ele falou lá fora. Se ele vem pra cá... Você vem pra cá, você vai no cartório abrir sua empresa, você já deveria ter um canal pro hospício, né? Já, não, total. E não, esquece. Então, assim, eu acho que hoje realmente o incentivo é baixo. A gente está agora num ciclo desse, onde o termômetro está apontando mais para o 37,5 para cima. E aí, como o dinheiro é muito sábio, né? O dinheiro se esconde, vai para onde? Vai para a certeza. Maravilha. Pessoal, a gente está aqui batendo papo com o Hudson Bessa, fundador da HB Escola de Negócios, professor universitário, passagens pela Ambim, enfim, um currículo que não dá para narrar aqui no programa, não cabe em 1 hora, então depois ele é amigo, gente. Depois a gente deixa o QR Code com o currículo. Agora a gente vai para o segundo break, daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje.
BMC News, informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, Você pode perder uma grande oportunidade em 2023. para investir em commodities não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, Eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, As vagas são limitadas. serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer Na sede da BMC News em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link. ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá pessoal, estamos de volta com você com o dinheiro de hoje. Só reforçando o pedido, não se esqueça de deixar o seu like, fazer a sua inscrição aqui no canal da BMC News para não perder mais nenhum Você com o Dinheiro aqui todos os dias de segunda a quinta às 3 da tarde. Eu queria, nesse último bloco, professor, eu gosto de trazer alguns temas um pouco mais filosóficos, né? Vai ser bom isso aqui, hein? Isso aqui é... Alguns temas mais conceituais. Uma coisa que eu estava numa escola, a convite do meu colega de doutorado, Rafael, não Pasquarelli. Não tem problema falar o nome da escola, foi do pessoal da São Paulo, falando sobre os futuros justamente do mercado de fundos. E uma coisa que a gente vê é que tem o mercado americano esse ano, pela primeira vez, passivo superou ativo. A gente vê um mercado criando cada vez mais ETFs nessa linha de Smart Beta, Factor Investing, Direct Indexing. E mesmo aqui no Brasil, a gente começa a ver uma guinada dos gestores para modelos mais quantitativos. O que eu queria perguntar para você? Qual a função do profissional de mercado financeiro em um mundo onde a gente está indo cada vez mais para os modelos quantitativos? Eu gostaria de... eu gostaria só de refazer um pouquinho, estender a sua pergunta. Por favor. Tá? É só estender a sua pergunta. Não só quantitativos, mas modelos passivos. A gente não tem tanta inteligência quanto o modelo quant. Tá? Fazer uma replicação de carteira. Tá? Qual é o futuro? Né? Vamos lá. Vou também dividir o mundo em dois. Investidores mais de varejo e investidores mais sofisticados. Tá? Para investidores mais sofisticados, que têm recursos para aguentar, têm um bom nível de conhecimento para argumentar, esses investidores podem ser compradores de fundos ativos. Os de varejo, cada dia que passa, dada a complexidade, que é sempre para bater. Imagina assim, você tem um fundo Bovespa, você tem um Ibovespa, você tem um fundo que vai bater o Ibovespa. Para eu bater o Ibovespa, eu preciso descobrir alguma coisa que ninguém descobriu, que o Ibovespa não refletiu, e essa alguma coisa vai pagar mais do que a média do Ibovespa. Resumindo a história, é um pouco isso. Explicar isso, às vezes, não faz tanto sentido. E às vezes é melhor você estar junto com todo mundo no Ibovespa do que estar num risco diferenciado e perder e ficar com a sensação de que perdi e nem entendi por que perdi. Dito isso, qual é o futuro, supondo, e portanto, que boa parte do dinheiro, você já falou, passivo, vai carrear para os fundos passivos? Aí a questão é, as pessoas investem
para realizar seus planos de vida. As pessoas investem, fazem lá o seu suitability, preenchem lá a adequação do perfil do investidor, se quiser, montam lá um portfólio que aponta para alguns dos seus objetivos, para o seu nível de risco que você pode aguentar e sua necessidade de liquidez, seu horizonte de tempo, tá? E você vai montar uma carteira. O ponto é, quem vai fazer tudo isso? É alguém que conhece você. É alguém que entende os seus planos, entende o mercado, sabe o tempo que você tem. Quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte, o pêndulo está indo do produto para o cliente. O papel deste assessor é cuidar de maneira legítima e transparente dos interesses do cliente, para que ele monte a sua carteira que vai fazer com que ele alcance seus objetivos. Ah, mas eu tenho um pedaço da carteira que eu quero correr risco. Tá lá, vai ter um pedaço, você pode correr risco. Um fundo Ibovespa passivo tem risco. O fato de ser passivo não quer dizer que não tenha risco. Quer dizer que ele tem um risco do Ibovespa que tem bastante risco. Tá? Eu quero ter um produto ativo. Aí pode acontecer o seguinte, Felipe. Pode ser que tenha um pedaço da sua carteira que vai ter um produto ativo também. Um bom produto ativo também e tal. O mundo não é binário. Não quer dizer que o cara só vai ter ativo ou só vai ter passivo. Tem, pode ter. Mas o assessor vai estar cuidando do cliente. Os gestores ativos vão estar cuidando de um pedaço do portfólio desses clientes, do produto desses clientes. Então, esse gestor vai estar olhando, portanto, para a carteira e fazendo a gestão do produto, e este cara vai estar olhando para o cliente. É por isso que se você for olhar hoje as pautas no mercado, fala-se muito em quê? Na distribuição dos produtos. Eu acho que hoje as pautas regulatórias, tanto de Anbima quanto de CVM, eu vou dizer que devem estar pendendo mais para a distribuição do que para a gestão. Pontualmente podem estar agora por causa da resolução 175 nova de fundos, mais para fundos e tal, mas estruturalmente eu acho que tem uma tendência maior a estar pendendo para a distribuição. Nesse mundo de fundo passivo, você pega a maior acionista hoje de Apple, Vanguard, com fundo passivo, né? Como é que fica a gestão desses ativos da carteira? Se não tem mais ninguém olhando, você simplesmente está lá pelo índice ou por um nominal quantitativo? Vamos lá. Como fica para quem, né? Como fica para quem? Para os gestores ativos, obviamente, é uma perda de mercado ao longo do tempo. Porque você começa a ter, migrando para cá. Numa gestão passiva, só para deixar claro aqui, a gente está falando que é replicar um índice. Replicar um índice é você, entre aspas, tem outras estratégias, comprar as ações do Ibovespa nas quantidades do Ibovespa. Ponto. Isso aí você não precisa de uma inteligência de gestão. É uma inteligência muito mais de operação, de execução, do que de gestão. Nesse sentido, se o dinheiro está migrando deste pote da gestão ativa, onde você está procurando ações ali, com alguma possibilidade de ganho acima do Ibovespa, migrando para cá, parte do dinheiro vindo para cá, esse mercado tende a cair, a reduzir. Por que eu não diria cair? Porque enquanto um está subindo, o outro não sobe tanto, você pode dizer o seguinte, este monte sobe mais devagar, esses caras que já estão aqui vão ficando, alguns vão saindo e o mercado vai se ajustar. E, portanto, ao longo do tempo, a distância aumenta, que não quer dizer que esse cara vai, de uma hora para outra, vai sumir. E ele vai se ajustando. E aí a gestão vai ter menos gente trabalhando. E nessa linha de entender o cliente, recentemente a gente teve a sinalização de marcação ao mercado de fundos de títulos de crédito privado para carteiras wealth. O que a gente via muito, o pessoal de wealth tinha um zelo por tentar marcar suas operações, muitos, wealth não todos, mas muitos, tinham um zelo por marcar suas operações pela curva. Naturalmente, lançar as operações marcadas no mercado leva volatilidade à carteira. O que você achou desse movimento? O que a gente tem colhido ou tem por colher de frutos de um movimento como esse? Eu tenho uma coluna semanal no Valor Invest, né? Uma vez eu escrevi um artigo que chamava assim, para que serve um papel marcado na curva? Porque o papel marcado na curva não serve para nada. É como se você dissesse o seguinte, você vai numa feira e aí, independente da hora da feira, o preço do tomate é sempre R$10 o quilo. Mas quando você vai pagar,
ele fica a 7. Para que me adianta dizer que é 10 se eu sair que o preço é 7, né? Então, assim, é a mesma coisa. Para que me adianta, se for o dono da barraca, achar que meu estoque de tomate que está ali na bandeja vale 10, se na hora que eu for vender está valendo 7? Não adianta nada, tá? Então, assim, por que se marca na curva? Bem, primeiro, historicamente, antes de existir marcação a mercado, vamos chamar assim, tudo era marcado na curva. Então, a primeira coisa já era uma coisa tradicional. Ao longo do tempo, o mundo evolui e diz, não adianta marcar, porque esse, na verdade, não é o preço de verdade. Existe um mercado de compra e venda, e quem dá o preço é o mercado de compra e venda, né? Se tem muita gente comprando, o preço sobe, se tem muita gente vendendo, o preço cai. Ponto. Começa a marcação a mercado. Os papéis de renda fixa continuaram muito sendo marcados na curva. Aí o fundo de investimento foi o primeiro instrumento, veículo, onde realmente começou a se marcar na curva. E aí a mercado, aí começou a ter volatilidade. E até algumas pessoas tinham um discurso de, não, compra aqui o CDB, que o CDB não balança. Tudo balança. Se você for vender, é o preço de venda. É que nem apartamento. Quanto vale? Ah, vale 1 milhão, vale 1 milhão, vale 1 milhão. Quando vai vender, vale por 700 mil. Quanto que vale? 700 mil. Ah, eu vendi mal. Vendeu mal? Não, você vendeu pelo preço, 700 mil. Você que achava que valia 1 milhão. Então não serve para nada. Agora, o que acontece com o brasileiro? O brasileiro está acostumado a comprar renda fixa e não vê muita volatilidade, não gosta de risco. Então, um argumento de venda muito bom, não balança. Esse é um argumento de venda muito bom. Não balança. O problema que eu acho é que as plataformas custaram a entender que, ao mesmo tempo em que elas começaram a ter mais gente comprando CDB, por exemplo, debênture, de varejo, e começou a negociar, e elas mesmo precisavam agilizar o mercado secundário, parece que não entenderam que, peraí, se eu estou agilizando o mercado secundário, tem que ter mercado. Por quê? Porque o dia que eu ligar para o meu cliente e falar, tem uma oportunidade de venda, se o papel tiver caído, eu vou dizer o que para ele? Não, estava na curva, mas é que não é bem esse o preço. Então, nessa linha do pêndulo que cai para a distribuição, na minha opinião, é um grande erro da distribuição não explicar o preço a mercado e deixar transparente para cara, esse é o preço de hoje. Varia sim, como varia um fundo de investimento renda fixa. Para mim foi um erro, tá? Eu sei que há uma opção da pessoa dizer, não marca mercado. Aconselho a todos os investidores, peça para marcar a mercado. Peça não, exija, né? Marque a mercado. Porque para que ele serve ver lá uma posição de 100 mil reais, quando você vai vender, vale 80. Aí você ia comprar um carro, sei lá, qualquer coisa da vida, está faltando 20 mil, não vai mais comprar o carro. Achou que ia fazer uma cirurgia, precisava fazer uma cirurgia de última hora, não, tem 100 mil aqui, quando vê tem 80 só. Para que serve isso? Para nada. Maravilha, pessoal. Com esse depoimento, a gente vai caminhando aqui para o final do Você com Dinheiro de hoje. Hudson, eu queria agradecer mais uma vez sua participação, ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Muito obrigado tanto por aceitar o convite, quanto por compartilhar seu conhecimento aqui com nossa audiência. Primeiro, Felipe, eu que agradeço a você, com Dinheiro, a BMC News, pelo convite. Estou honrado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Maravilha. Pessoal, ficamos por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado, com a Débora Oliveira, e até amanhã com mais Você com Dinheiro. BMC News, informação que gera valor.